sou a professora Valéria. Vamos iniciar a nossa primeira aula de cone. O cone, assim como o cilindro, ele é um sólido geométrico classificado entre os corpos redondos. O cone é formado por uma base circular, então a base do meu cone é um círculo, e a sua superfície lateral ela é formada por infinitos segmentos de reta que unem um ponto que está fora do plano da base a todos os pontos da circunferência da base. Portanto, os elementos de um cone são o vértice, que é esse ponto fora do plano da base, o raio da base, o raio do círculo da base, a altura, que é a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base. Então, é esse segmento de reta que vai me dar a menor distância desse vértice ao plano que contém o círculo da base. E a geratriz, que são esses segmentos de reta aqui destacados em verde, que eu já havia falado, que eles unem o vértice a todos os pontos da circunferência da base desse meu cone. Quando acontece que esse cone, a sua projeção ortogonal do vértice V sobre a superfície, da sua base, ou seja, a altura desse cone, ela coincide com o centro do círculo da base, ou seja, o segmento VO coincide com a altura do meu cone, então esse cone é classificado como um cone circular reto ou simplesmente um cone reto. Porém, esse vértice ele pode estar deslocado fora desse centro. A sua projeção ortogonal pode cair fora aqui do centro do círculo da base. Pode estar aqui dentro do círculo em outro ponto ou até mesmo fora do círculo da base. Nesse caso, esse meu cone é um cone oblíquo. Porém, nas nossas aulas, vamos destacar apenas o cone reto. No cone reto, a altura do cone forma um ângulo de 90 graus com o raio da base. Além disso, se eu ligar a extremidade aqui do raio, que é um ponto da circunferência, ao vértice, eu tenho uma geratriz. É um segmento de reta sobre a superfície lateral aqui do meu cone. A geratriz, então, portanto, o raio da base e a altura no cone reto formam um triângulo retângulo, onde a geratriz é a hipotenusa e a altura e o raio são os catetos. Nesse caso, podemos relacionar essas três medidas pelo teorema de Pitágoras, onde a geratriz ao quadrado é igual à soma do quadrado da altura mais o quadrado do raio da base do cone reto. Então, observem aqui o meu cone, esse é um cone reto, aqui esse triângulo interno destacado em vermelho nesse cone é um triângulo retângulo, onde a altura que liga aqui o vértice até o ponto que é o centro da circunferência da minha base, é a altura, é um dos catetos desse triângulo, o outro cateto é o raio da base e a hipotenusa é um segmento de reta sobre a superfície lateral do meu cone, é a geratriz. Então, nós podemos relacionar essas medidas, esses elementos, as medidas desses elementos do cone, pelo teorema de Pitágoras. Todo cone reto, ele também é chamado cone de revolução, porque eu posso gerar um cone reto a partir de uma rotação em torno de um eixo de um triângulo retângulo, onde esse eixo contém um dos catetos desse triângulo retângulo. Então, dado um triângulo retângulo qualquer, que aqui no caso é um triângulo destacado aqui com verde mais escuro, então está aqui o meu triângulo retângulo. Se eu fizer uma rotação
desse triângulo em torno de um eixo e esse eixo contiver um dos seus catetos, que aqui no caso é o cateto VO, o sólido que eu gero é um cone reto. Isso acontece se eu fizer a rotação em torno de um eixo que contenha qualquer um dos seus catetos. Então, aqui na ilustração do slide, eu estou em torno desse eixo VO. Eu posso fazer também em torno de um eixo que contém esse outro cateto aqui desse triângulo. Então, eu vou gerar aqui um cone reto nessa posição, ok? Mas sempre que eu faço essa rotação de qualquer triângulo retângulo em torno de um eixo que contenha um dos seus catetos, eu gero um cone reto. Vamos mostrar agora, então, uma ilustração, né, uma animação de um cone de revolução. Então, de gerar um cone de revolução a partir da rotação de um triângulo retângulo. Acompanhe essa animação. Eu tenho um triângulo retângulo ABC e o que eu vou fazer é uma rotação completa em torno de um eixo que contém o lado AB. Então, aqui já começou a minha rotação. Vou fazer a rotação completa, 360 graus, em torno desse eixo. Ao final, o sólido gerado será um cone reto, cuja altura é o cateto AB, onde está aqui o eixo, o cateto BC é o raio da base. E a hipotenusa é a geratriz. Seção meridiana de um cone reto. Se eu fizer a interseção de um plano com um cone reto, sendo que esse plano contenha o segmento VO, que é a altura desse cone reto, ou seja, um plano que contenha tanto o vértice V quanto o centro O do círculo da base. Se eu fizer a interseção desse plano, né, com esse cone reto, a figura, o corte, né, quando eu fizer esse corte, a figura plana que eu vou obter, né, no cone reto, essa seção meridiana, ela vai ser uma seção que vai passar pelo meio do cone. Por isso o nome seção meridiana, que ela vai passar pelo meio do cone. Então, essa seção, ela vai gerar um triângulo, onde essa base do triângulo vai coincidir com o diâmetro da base do meu círculo, ou seja, 2 vezes o raio, e os outros dois lados desse triângulo vai coincidir com a geratriz aqui, né, do meu cone. Esse triângulo, portanto, vai ter esses dois lados congruentes, será um triângulo isósceles. Um caso particular é quando essa geratriz, a medida da geratriz do cone, coincide com o diâmetro da base, ou seja, a medida da geratriz é igual à medida de 2 vezes o raio. Então, esse triângulo vai ter todos os 3 lados congruentes. Logo, esse triângulo será um triângulo equilátero. Nesse caso, a geratriz vai ser igual à medida de 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro do círculo da base do cone. Bom, nessa aula ficamos por aqui. Tchau, tchau!